O tempo está acabando. Bombas atômicas, guerra política, evolução da ciência e das armas nucleares. Esses foram alguns pilares que fatorizaram a criação do relógio do juízo final. Um relógio que mostraria a toda a humanidade o tempo do fim do planeta Terra. Este iniciou sua contagem faltando 7 minutos para meia-noite. E agora, segundo os cientistas, vivemos exatamente nos últimos 100 segundos do fim dos tempos. Seria este um sinal para o começo do fim de tudo que conhecemos? Seria este o passo para a criação de um sistema que trabalharia em prol do meio ambiente a ponto da elaboração de um dia de descanso mundial? Fique neste vídeo, que te revelaremos o mistério por detrás do relógio do juízo final. O ano era 1939 e cientistas como Albert Einstein e Leo Szilard escreviam uma carta para o presidente dos Estados Unidos, alertando-o sobre os perigos das armas nucleares. Nesse tempo, muitos cientistas trabalhavam e estudavam freneticamente em prol dos avanços nucleares, e o que era grande vitória para uns era uma grande preocupação para outros. Ao mesmo tempo que cientistas sabiam do grande perigo que os avanços das pesquisas das armas nucleares intrigavam, havia certa preocupação sobre a linha tênue a se respeitar entre política e ciência. E a tensão apenas aumentou no dia do ataque com bombas atômicas a Hiroshima e Nagasaki, no Japão. Após este trágico incidente, foi criado um grupo onde cientistas se uniram com a pretensão de alertar o mundo sobre a preocupação das armas nucleares. Eles argumentaram que a pressão do público era fundamental para a responsabilidade política, e a educação era o melhor canal para garantir essa pressão. 2 anos após a criação do Boletim dos Cientistas Atômicos de Chicago, eles decidiram mudar sua apresentação, deixando de ser um boletim impresso para adotar um formato de revista, a fim de atingir a maior quantidade de leitores. Foi nesse ponto que seus responsáveis chamaram o artista Martin Langsdorff para desenhar um símbolo para a nova capa, produzindo assim o primeiro relógio do juízo final. Eles recorreram a Marty para criar um desenho para a capa. Em primeiro momento, ela pensou em colocar na capa um símbolo do urânio e muitas outras coisas diferentes, mas teve a ideia de um relógio porque ela também havia participado dessas discussões no campus e sentiu a urgência que os cientistas estavam expressando. Eles estavam muito preocupados que o presidente, os políticos e os militares vissem isso como algo que eles poderiam usar a seu favor. E eles realmente queriam que o público soubesse disso. Eles também viram que dentro do sigilo foi como essa bomba nasceu, e o sigilo impediria que essa bomba fosse compreendida pelo grande público. Então, essa urgência é o que ela queria representar através do relógio. Ela, mais do que nunca, compreendia a urgência de mostrar ao mundo o grande perigo que os avanços nucleares trilhavam nas mãos dos grandes políticos. Então, com esse pensamento, criou o relógio para chamar atenção para a urgência da ameaça que eles vislumbravam, e também para sua crença de que os cidadãos responsáveis poderiam evitar a catástrofe com sua mobilização e envolvimento, pois a mensagem do relógio foi que seus ponteiros poderiam mover-se tanto para frente como para trás, dependendo das ações do homem. O relógio do juízo final, desde então, moveu-se conforme ações humanas. Testes de armas nucleares feitos pela União Soviética, usos de armas termonucleares dos Estados Unidos, gastos militares e as preocupações crescentes com a proliferação nuclear no sul da Ásia e no Oriente Médio. Eventos como estes foram responsáveis por aproximar o ponteiro da meia-noite, onde seria a hora final para o fim do mundo. O relógio do fim dos tempos foi criado em meio a uma grande preocupação que circulava pelos cientistas do governo aos avanços das armas nucleares. Entretanto, foi somente em 2007 que o boletim passou a considerar, além das armas nucleares, as mudanças climáticas como um fator importante para definir os ponteiros do relógio. E desde então, pelas instabilidades de acordos internacionais de países de grandes portes de armas nucleares e emissão de gases e das drásticas mudanças climáticas, o ponteiro moveu-se em 2020, restando apenas 100 segundos para meia-noite. Mas, e quando os ponteiros chegarem finalmente meia-noite? Será que seria o início de uma grande era, ou por assim se dizer, de um novo sistema de governo mundial? É interessante vermos na Bíblia que Cristo, ao proferir o sermão do fim dos tempos, nos alertou dizendo:
Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas essas coisas, sabei que ele está próximo, às portas. Mateus capítulo 24, versículo 32 e 33. Todos os eventos acontecidos nos últimos séculos têm nos mostrado que o fim está perto, e que um dos eventos finais que antecederão a volta de Cristo e que ainda está por acontecer é a marca da besta. No livro de Apocalipse, do apóstolo João, capítulo 13, versículo 16 a 17, nos diz: E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal ou o nome da besta ou o número do seu nome. Ao analisarmos as palavras do apóstolo João, precisamos enaltecer 3 pontos importantes. O primeiro, haverá uma imposição, uma obrigatoriedade. No início do versículo 16, diz assim: E faz. O segundo ponto é que essa imposição será para todos, independentemente de religião, credo, fé, valores, raça, tribo, etc. Na sequência do verso diz assim: que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, todos, especialmente os ligados ao cristianismo, não escaparão dessa imposição. E o terceiro ponto a se enaltecer é que o que será imposto é um sinal. Como Apocalipse é um livro em grande parte simbólico, cheio de alegorias, é importante buscar respostas dentro da própria Bíblia para compreender o lado literal e real dos símbolos de Apocalipse. Entendemos que por motivos muito sábios da parte de Deus, a realidade ficou oculta por trás de símbolos. Antes de passarmos adiante, precisamos entender o que significa este sinal que será imposto. Vejamos. Para entender qual será o sinal da besta, faz-se necessário, primeiro, entender qual é o sinal de Deus. Entendendo do que se trata o sinal de Deus, com extrema facilidade entenderemos qual seria então o sinal da besta. E também lhes dei os meus sábados, para que servissem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. Livro de Ezequiel, capítulo 20, versículo 12. A Bíblia nos mostra que o sinal para reconhecimento do povo de Deus nesta terra é um dia em específico, o 7º dia, o sábado do Senhor. E para Satanás não será diferente. O sinal da besta também será um dia imposto pelo anticristo. Agora, é certo de que o governo não usará um pretexto de cunho religioso para impor ao mundo um dia de guarda. Será através de pretextos políticos e sociais que este dia surgirá como uma solução para um grande problema. Em 2019, percebemos que o Covid foi um agravante e um preparador para o que está por acontecer. Vimos que, com a quarentena, as empresas paradas e todos em casa, a natureza falou mais alto, sendo ponto de discussão e atenção dos internautas, onde o assunto da criação de um dia específico de descanso para que a natureza pudesse descansar tornou-se notório. E é claro, cientistas, políticos e todos do governo estão se mobilizando para que de alguma forma possam alarmar ao mundo sobre uma mudança drástica para o descanso do planeta. Tudo isso para que lá na frente possam apresentar em grande show a Lei Dominical Mundial, disfarçada como uma solução para problemas ambientais, políticos e sociais. Então, este relógio do juízo final, ou relógio do fim dos tempos, como você preferir chamar, poderia não ser mais uma ferramenta catalisadora de um plano maior? Pode ser que sim, ou pode ser que não. Mas a verdade é que neste momento participamos da trajetória final deste mundo. É notório que o fim está próximo, mas a pergunta que fica é: você está preparado? Como está a sua relação com Deus? Pois, de tudo o que se tem ouvido e falado, o caminho é este: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez os céus, a terra e o mar.